Oi, gente linda do meu coração! Vocês estão preparados para mais uma porçãozinha maravilhosa de fezes? Que bom! Vamos lá então. Ontem nós vimos Efésios capítulo 1, o verso 1, certo? E hoje nós vamos ver o verso 2. Gente, essa carta, ela é tão preciosa, cada palavra dela é tão importante que a gente precisa estudar assim, versículo por versículo. Vocês vão ver que nos próximos vídeos a gente vai estudar um conjunto maior de versículos, mas aqui especificamente na saudação eu achei legal discorrer primeiro sobre, né, a identidade, que é como Paulo se apresenta, que nós vimos no vídeo anterior. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. E para isso eu vou ler aqui o versículo 2 do capítulo 1. Acompanhe aí comigo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então aqui tem algumas coisas que vale a pena destacar. A primeira coisa Paulo fala assim, que a graça e a paz. Vocês já perceberam que tanto Paulo fala aqui, como tem cristãos que cumprimentam os outros, né? Falando graça e paz, né? Outros falam graça, outros falam só paz. Mas quando a gente usa graça e paz, vocês já perceberam que a paz nunca vem antes da graça? Isso é muito interessante. E Paulo fala aqui, é, vamos ver uma coisa aqui, ó. Sabe quando você cumprimenta uma pessoa e você diz, oi, tudo bem? E a pessoa fala, tudo bem, e você, tudo bem? Não é assim, geralmente? Quando a gente cumprimenta as pessoas assim, geralmente, por mais que nós perguntemos, tudo bem com você? A gente não quer saber como a pessoa está. É simplesmente um hábito, né? Faz parte da nossa cultura. E a pessoa diz, tudo bem. E você? E às vezes a pessoa nem tá bem, tá acontecendo um monte de coisa na vida dela, e ela fala tudo bem por hábito. E pergunta, e você? Por hábito. E você responde tudo bem também. E às vezes não tá tudo bem, ou às vezes tá. Enfim. É, isso aqui é como se fosse um cumprimento. É um cumprimento, né? Só que se a gente for analisar o significado das palavras e a nossa intenção real, não faz sentido uma coisa com outra, entendeu? É diferente de você chegar para uma pessoa com quem você se importa de verdade e perguntar: Você tá bem? Me conta como é que você tá, entendeu? É bem diferente, né? E às vezes a gente fala: Oi, tudo bem? E a pessoa nem responde. E a gente não fica ofendido por a pessoa não responder, né? Se a pessoa só fala oi, né? Porque a gente não quer saber como a pessoa tá, entendeu? E não é por mal, é simplesmente um hábito, né? É uma coisa que já virou rotina, assim, na nossa cultura, né? Só que aqui, Paulo não está falando que a graça e a paz de Deus esteja com vocês por hábito. Tem muito significado nessas palavras. E ele usa a graça antes da paz. Você já pensou sobre isso? Você tem alguma ideia do porquê que nesta frase a graça vem antes da paz? Eu vou te explicar porquê, caso você não saiba. Eu descobri isso há pouco tempo e eu achei magnífico. Gente, se nós somos pecadores, e nós somos, se não importa o que a gente faça, a gente nunca vai conseguir ser bom o suficiente, ser perfeito o suficiente, obter a salvação pelos nossos méritos. Se nós cometemos muitos erros e a culpa ainda nos assombra muitas e muitas vezes. Se muitas e muitas vezes nós caminhamos pela vida, nos relacionamos com as pessoas, sempre
por mais que a gente não perceba, mas sempre com os nossos erros, aquilo que a gente cometeu de pecado, as coisas que nos trazem culpa, vergonha, lá no nosso inconsciente, e a gente faz isso. Por isso que muitas vezes nós temos reações automáticas de defesa, né, de agressividade, porque a gente está se defendendo de algo. E às vezes não é nem de algo que está acontecendo naquele momento. Às vezes não, muitas vezes, acho que na maioria das vezes, nós somos reativos, mas não com relação ao que está acontecendo no momento presente, mas sim com relação a um gatilho que a situação do momento presente acionou na nossa mente e nos fez lembrar de que nós não somos merecedores, nós somos pecadores, nós sentimos muita dor, muita vergonha, muita culpa, porque não somos bons o suficiente, porque, né, isso tem raízes naquilo que a gente acredita a nosso respeito, por causa das coisas que nós ouvimos na infância, ao longo da nossa vida, em situações que nos marcaram muito. Então, geralmente a gente age dessa forma automática, por não estarmos no presente, mas porque a nossa mente está sempre no passado. Qualquer coisa que acontece que é minimamente semelhante já aciona aquele gatilho e a gente se torna de novo aquela criança desprotegida, aquela pessoa criticada, aquela pessoa que não faz nada direito, que erra sempre, que erra muito. Então, eu nem sei por que eu falei isso. Gente do céu, peraí, eu vou cortar o vídeo porque eu vou lembrar do que eu tava falando. Lembrei. Então, eu falei que se a gente vive, se esse é o modo como a gente caminha pela vida e se relaciona com as pessoas, ai meu Deus, tá me dando branco. Não tem como a gente ter paz desse jeito, entendeu? Não tem como viver em paz se a gente viver pela gente mesmo. Porque a gente tem muitos bichos dentro da nossa mente. Como eu acabei de falar, a gente tem muitas recordações que nos marcaram, muitas crenças limitadoras, muitas situações que aconteceram que ainda estão no presente da nossa mente, sabe? E que a gente não consegue se livrar. Coisas principalmente que nos trazem culpa e vergonha se a gente erra, quando a gente peca, são coisas que nos assombram muito. Então, não tem como viver em paz desse jeito. Não tem como viver em paz com as outras pessoas, sendo que as outras pessoas nos irritam, sendo que as pessoas nos magoam e muitas vezes a gente não consegue perdoar, porque perdoar não é humano, entende? Não é possível ter paz se a gente tem que conviver com os outros e as pessoas fazem coisas que não são necessariamente erradas, mas que são coisas com as quais eu não concordo e que não é do meu jeito, então eu acho que tá errado, entende? Não é fácil conviver com as pessoas, porque as pessoas, elas às vezes quebram as nossas coisas sem querer, entendeu? E por mais que a gente saiba que é sem querer, a gente fica bravo. Você entende? Porque as pessoas falam palavras às vezes que nos machucam, ainda que não seja a intenção delas. Ou mesmo que seja a intenção delas, porque pessoas são pessoas, pessoas erram, pessoas são imperfeitas. Não é possível viver em paz se eu sei que eu sou imperfeita e eu não posso nem dar um tempo de mim mesma. Eu tô condenada a viver comigo pro resto da vida. Você entende? Então você vê como é difícil viver em paz. Como é difícil viver em paz, principalmente, ó, sempre foi, mas principalmente no mundo atual, em que as coisas são muito ligeiras, é tudo muito rápido, não tem mais tempo para descansar, não tem mais tempo para não saber, não tem mais tempo para ter espaços vazios na mente. A gente sempre tem que estar em atividade, produtividade, e fazendo coisas e pensando coisas, tem a síndrome do pensamento acelerado, tem TDAH, tem hiperatividade, tem muita coisa, gente, sabe? E não é possível viver em paz.
Para viver em paz, do que nós precisamos? De algo que vem de fora, de algo que não está dentro da gente, de algo que não é humano, de algo que Satanás não entende e nós, seres humanos, custamos muito a entender. Satanás não entende porque ele não tem bondade nele, ele não é capaz de processar uma palavrinha muito importante que eu vou falar agora. E nós, seres humanos, nós temos muita dificuldade de entender, porque nós temos a natureza do pecado. Só que nós somos criados por Deus, nós temos também a essência de Deus. Então eu acredito que a gente consegue entender um lampejinho disso, e quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente entende, mas é difícil, que é a graça. A graça é o diferencial do cristianismo. A graça é o que Jesus nos deu quando ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele pegou uma dívida que era impagável e pagou. Você entende? Imagina você tá devendo milhões para alguém e você não saber como que você vai pagar. E a pessoa chegar e falar, não tem problema, eu te livro dessa dívida. Fica em paz, vai em paz, você não me deve nada. Imagina ainda se essa pessoa levou um prejuízo te emprestando esse dinheiro, né? Sei lá. Se essa pessoa foi muito prejudicada e mesmo assim ela fala, não, vai em paz, fica livre, não tem problema. Foi isso que Jesus fez. Ele foi prejudicado quando ele teve que descer do céu, vir para um corpo muito menor. Nossa. Vir para um corpo muito menor do que o corpo dele, sofrer as atrocidades que ele sofreu, né? E tomar o nosso lugar de pecadores, sendo que ele não tinha pecado nenhum. A minha mãe chegou, gente, é por isso que tá fazendo barulho ali, tá? Então, a graça é só pela graça que a gente pode ter paz. É por isso que a graça vem antes da paz, porque não é possível ter paz sem a graça de Deus. A graça de Deus permite que eu me ame e me aceite, ainda que eu seja pecadora. A graça de Deus permite que eu me perdoe, porque Deus já me perdoou. O único que poderia me condenar me perdoou, então por que eu não vou me perdoar? É graça. Eu não mereço? Não, mas é graça. A graça de Deus é o que me possibilita perdoar as pessoas, mesmo que elas não mereçam. É por isso que a graça sempre vem antes da paz. E por isso nós temos que entender, estudar, nos conectar com a graça de Deus, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Amanhã tem mais de Efésios e fica aqui comigo, por favor. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau!